O julgamento do Tribunal Superior Federal, STF, que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados pela trama golpista por tentar reverter o resultado das eleições de 2022, teve início na manhã desta terça-feira, dia 2 de setembro. O cientista político João Ignácio Pires Lucas comenta sobre a explicativa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O professor faz uma análise de um ponto mais geral, político, sociológico e histórico, e relembra o período de redemocratização do país e a campanha da legalidade. Ele também diz que esta é uma das decisões judiciais mais importantes do ponto de vista da política. Em princípio é uma das decisões assim judiciais mais importantes, né, do ponto de vista da política, assim, dos últimos anos. E se pensarmos numa perspectiva histórica, né, de países como o Brasil que passaram por ditaduras, né, por interrupções autoritárias, e nós tivemos ao longo do século XX, né, quando a democracia representativa começa a se consolidar, né, nós tivemos então muitos países que se transformaram democraticamente, né, positivamente. Tivemos algumas ondas, né, da democratização desde o século XIX, e o período posterior à Segunda Guerra Mundial e depois ali com o fim das repúblicas socialistas relacionadas ali à União Soviética e as próprias finais das ditaduras, né, que tivemos no Cone Sul, no sul da Europa, nós então temos visto um crescimento contínuo da democracia, né, como regime político. Mas, nesse período, tivemos algumas intercorrências, né, que abreviaram ou que cancelaram, né, obstaculizaram os processos democráticos. E o Brasil foi um desses países, né? Se nós verificarmos assim, aquela democratização nos anos 40, com o fim da Segunda Guerra, aí nós vamos ter uma interrupção ali nos anos 60. E países que tiveram uma situação parecida, né, e que se redemocratizaram novamente, o caso do Chile, o caso da Argentina, Uruguai, eles acabaram fazendo um acerto de contas com aquela interrupção, que por mais que tivessem parcelas da população que esperavam, torciam e que gostaram, mas é aquela questão, né? Ou seja, os processos democráticos, republicanos, eles representam o que existe de melhor, assim, atualmente, em relação ao regime político, né? Então, a democracia representativa, nos nossos modelos ainda do século XX, século XXI, talvez entregue pouco do ponto de vista da igualdade, do desenvolvimento social, econômico, humano, ambiental. Então, nós temos muitas vezes populações que têm ainda demandas sociais, ambientais, econômicas, culturais, de gênero, comportamentais, que não são recepcionadas, assim, talvez, integralmente na democracia. Mas também temos elites, aristocracias, que perderam com a introdução da democracia. E aqui no Brasil, um país muito desigual, escravagista, colonizado, depois comandado pela chamada República dos Coronéis, né, na República Velha, e boa parte do século XX, né, nós temos um processo político muito elitizado e que se aproveitou assim, de rasgos do autoritarismo, né, por exemplo, nos anos 40, nos anos 30, 40, no Estado Novo, na ditadura militar, para que as elites sofressem menos, né, com a democracia e a república.
Daí países como o Brasil não fizeram esse acerto de contas, né? Então nós tivemos golpe, em 64, assim como nós já tínhamos tido um golpe num dos anos 30. E assim como já tivemos outras tentativas, né? Fracassadas, se não fosse a campanha da legalidade, por exemplo. E talvez agora, não só com o julgamento do Bolsonaro, mas com o julgamento de outros generais, outros militares, né? E outras lideranças civis, mas especialmente militares, significa que nós estaremos, de certa maneira, fazendo um ajuste, né? Um acerto de contas. Isso, claro, né, do ponto de vista mais geral, político, assim, sociológico, histórico. A corte realiza um julgamento histórico que pode levar para a prisão um ex-presidente da República e generais do Exército pela acusação de golpe de Estado, medida inédita após a redemocratização do país. Os atos golpistas aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023.